Quero falar agora sobre o São Paulo. O Tricolor ainda pode contratar alguém no último dia da janela de transferências. Você sabe, a janela se encerra nessa terça-feira. É bem verdade que esse fechamento de janela vale apenas para atletas que vierem do exterior. Vou citar um exemplo. Você quer contratar o Nino? Você tem até o fim da noite dessa terça-feira para fazer o registro. Caso contrário, somente na metade do ano. Por que eu estou citando essa brecha? É que a CBF decidiu postergar a janela de transferências até 27 de março para clubes que queiram contratar jogadores que disputaram campeonatos estaduais. Então, para hoje, o São Paulo garante que não há nenhuma chance de contratação. O Tricolor não tem nenhuma negociação avançada. Chegaram a citar que Kevin Vargas, atacante colombiano de 24 anos de idade, que pertence ao Charlotte FC, poderia ser contratado. Segundo especulações, o São Paulo e o Atlético Paranaense teriam interesse. O São Paulo assegura que nem sabe quem é. Atleta de 110 partidas nos Estados Unidos, com passagem também por Portugal. Dá para cravar, Nicola, que até 27 de março nenhum reforço de campeonato estadual será contratado? Não dá para fazer essa garantia, embora hoje o São Paulo entenda que seu elenco é suficiente para as competições que ainda serão disputadas, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana. Só para completar sobre o São Paulo, registrar que Júlio Casares, ex-presidente do Tricolor, está sendo acusado de ter ignorado 3 alertas vermelhos do Departamento Jurídico e do Compliance em relação à parceria com a F-Gol. Essa empresa que acabou explorando os alimentos e bebidas no Morumbi está processando o São Paulo e cobrando 5 milhões de reais. Importante registrar que esses alertas teriam a ver com a falta de expertise e histórico no segmento dessa empresa, muito pequena, também por conta de problemas na estrutura física, lastro financeiro e falta de lista de clientes. Informação divulgada pelo Pedro Lopes. Hora de informação importante: Luiz Henrique, atacante da seleção brasileira e ex-jogador do Botafogo, deve ser negociado pelo Zenit na metade do ano. A verdade é que o investimento de 33 milhões de euros feito pelo Zenit para a compra do atleta junto ao Botafogo até aqui não se justificou. Não dá para dizer que o Luiz Henrique está brilhando por lá. Pelo contrário, são 18 jogos, 3 gols e 2 assistências. Um detalhe importante: os 2 dos 3 gols marcados foram nas 2 últimas partidas, uma delas em que ele sai do banco de reservas. O Luiz Henrique, na penúltima partida do Zenit, faz o gol e acaba sendo substituído no início do segundo tempo. Ele começa o último jogo na condição de reserva, entra no finalzinho para marcar o gol da vitória contra o Baltica. A chegada, por exemplo, de John, contratado do Red Bull Bragantino, diminuiu um pouquinho do espaço do Luiz Henrique. E hoje, os principais brasileiros do time são o Wendel, que já foi pretendido por vários clubes brasileiros, entre eles Flamengo, Fluminense, Botafogo e Palmeiras, o John, que acabou de ser contratado, e em especial o Pedrinho, jogador formado na base do Corinthians. Não confunda o Pedrinho que jogou no Atlético. Me refiro ao Pedro, que foi negociado com o Zenit naquela transferência que trouxe o Yuri Alberto para o Parque São Jorge. Importante registrar que são vários os brasileiros que atuam no Zenit. Nessa última partida contra o Baltica que eu citei, foram 7 brasileiros em campo, 6 titulares e o Luiz Henrique quem entrou no decorrer da partida. A tendência é que o Luiz Henrique e o Nino sejam vendidos na metade do ano, mas não esperem por fáceis negociações ou por valores baixos. O Zenit costuma dificultar até transferências de atletas em baixa, como foi o caso do Gerson para o Cruzeiro. Coisa maravilhosa aconteceu no São Paulo, que é a volta de Rian Francisco, o jogador, jovem talento, extraordinário, estratosférico, artilheiro das equipes de base, que fez mais gols do que Hendrick do Palmeiras na comparação, fez mais gols do que qualquer um. Ele começou também jogando muito bem no profissional e acabou se machucando. Aí essa contusão dele durou quase que um ano, um tempão. Aí o Crespo não conseguiu nem utilizar ainda o Rian Francisco. Usou, salvo engano, contra o Vasco, o Rian fez um gol, não lembro nem se foi contra o Vasco. Na hora que o Crespo assumiu, o Rian Francisco se machucou. Então agora o jogador está voltando, fase final de transição. A transição é ganhar massa muscular e ritmo de jogo, porque a contusão não existe mais. Rian Francisco está disponível agora não pro Crespo, mas ali no campo já. Muito em breve será entregue pelo departamento médico para o técnico Hernan Crespo. O mesmo departamento médico que conseguiu recuperar o Caleri, que hoje joga sem restrições. Dá pra ver que o Caleri inclusive tá até mais forte, uma entrega muito bacana contra o time do Palmeiras. Ele conseguiu realmente fazer muito mais que Luciano e Lucas Moura contra o Palmeiras. Ele é um jogador que a entrega física, a entrega de atitude mostrou que é um cara que está recuperado. E aí o Crespo, ele teve o retorno já, além do Caleri,
E agora, esse retorno do Rian Francisco que se desenha para os próximos dias, nós tivemos também o retorno aí do André Silva. E isso impacta diretamente na escalação do Tapia, porque o Crespo tem utilizado o Tapia como um 12º jogador, o Tapia tem sido um jogador queridinho do Crespo, na ausência do Calleri, Tapia é centroavante, entrou o Tapia e Calleri já em alguns jogos, entraram juntos, Tapia e Calleri também, quando vai poupar o Lucas Moura, Luciano, é comum sair o Lucas Moura e entrar o Tapia no time, com o Luciano voltando para ser meia, o Tapia é mesmo um dos queridinhos do técnico Hernan Crespo. Então, com a chegada agora do André Silva, esse retorno e mais o Rian Francisco vindo, o Crespo muito provavelmente vai manter Rian Francisco no banco de reservas, vai entrar de vez em quando no lugar do Calleri, mas quem deve entrar mesmo sempre é o jogador atacante André Silva. O André Silva já entrou contra o Palmeiras, ele foi um cara que desbancou o Tapia poderia ter entrado, o Crespo opta por colocar o André Silva muito antes, então sim, o Tapia agora ele vai ter uma concorrência altíssima e deve ter dificuldade ali para jogar com o Crespo doravante de agora em diante. O Ferreirinha já é um que paga esse mico aí, não consegue jogar, né? O Crespo ele coloca, mas agora o Ferreirinha, com a chegada do Lucas Moura, Luciano e Calleri, vindo agora aí o Tapia e André Silva e o próprio Rian, Ferreirinha perde muito espaço e o São Paulo no meio do ano deve acabar por negociar o jogador que já tem times interessados, como é o caso do Besiktas, que pela segunda vez demonstra interesse em contar com o talento do ponta esquerda do São Paulo, driblador e velocista Ferreirinha, que é São Paulino de carteirinha. Além disso, o que tá acontecendo também? O departamento médico do São Paulo, ao entregar Rian Francisco, ele fica zerado. Nenhum jogador contundido. E isso é uma coisa muito boa. O fato de o São Paulo ter sido um líder histórico de contusões ano passado, ter trocado aquele departamento médico e hoje o São Paulo está com o departamento médico zerado, nenhum jogador lá se recuperando, só o Rian Francisco, mas é na fase final de transição, mostra que o São Paulo tinha mesmo um departamento médico defasado. Mostra, coincidências ou não, mostra que o São Paulo tinha que ter mudado. E a mudança aconteceu e deu resultado. Ah, mas é o começo de ano. Realmente, é o começo de ano. Mas o ano começou pegando fogo. Começou aí já a Copa do Brasil, pro São Paulo não. Começou também a Libertadores, pro São Paulo não, mas começou o Paulista simultâneo ao Campeonato Brasileiro. A carga foi pesada depois da pré-temporada e é um momento em que se machucam vários jogadores na pré-temporada. O São Paulo, por não ter ninguém no DM, o São Paulo, sim, acertou em trocar o departamento médico e a coisa vai ficando muito boa. Muita polêmica envolvendo o nome do jogador Danielzinho. Será que ele virou reserva ou não? O São Paulo prepara agora o Danielzinho. O São Paulo vai ter uns 10 dias de folga agora. É claro que não é folga, são treinos, mas sem jogo, né? Então o São Paulo não tendo jogo, o Crespo prepara o Danielzinho pra voltar. O Danielzinho estaria num suposto controle de carga, depois de inventarem, ou se é verdade, que ele tinha uma contusão que ele não estava 100%. Nem era contusão, não estava 100%. Então agora tem 10 dias para um jogador sem contusão se machucar e isso é notícia oficial. Eu penso que é um absurdo. Como é que pode você ter um jogador que não tá machucado e falar num controle de carga de 10 dias, sabe? É, assim, pra mim é desculpinha, muleta, tá usando muleta pra justificar uma troca injustificável, uma troca inexplicável do Danielzinho saindo do time do São Paulo. O Crespo cometeu um erro gravíssimo ao tirar o Danielzinho, porque ele tira um dos melhores jogadores do São Paulo e mantém a panelinha montada com o Lucas Moura, Luciano, Calleri. Não que Lucas Moura, Luciano e Calleri não mereçam jogar, mas fica claro e evidente que alguns jogadores não vão sair do time do Crespo. Enzo Dias, Rafael, que não saiu, o Coronel nunca ninguém viu. Ele optou por colocar o Jandrei numa Copa do Brasil mata-mata, mas ele não coloca o Coronel. Então o Rafael faz parte hoje de uma panelinha, que tem que ter mesmo. O Bobadilha também faz. Marcos Antônio, Lucas Moura, Luciano, Calleri, e aí fica muito difícil. Alguns jogadores que não estão hoje como titulares e brigam posição, já vão desanimados, que é o caso de um Wendel, de um Mike, um caso talvez até mesmo de um Tolói e um Dória, sabe? São muitos jogadores, o André Silva, um Cauli, o Cauli principalmente, como é que vai desbancar o Luciano do time? Então fica mesmo aí pro Crespo a questão do amiguinho do jogador, alguns amiguinhos dele, e o que ele fez com o Danielzinho é uma coisa inaceitável e inexplicável. Recado dado para muitos jogadores como o Lucas Ramon, que tá voando, mas que amanhã pode sair de maneira assim inexplicável, de maneira bizarra, porque simplesmente o técnico optou por colocar um Mike da vida, um Cédric Soares da vida. É muito triste o que aconteceu com o Danielzinho. Tomara mesmo que o São Paulo não fique nessa situação aí vexatória de tirar jogadores a bel prazer, tirar jogadores ali porque o Crespo simplesmente decidiu. Um cara que não ganha títulos, um cara que não é campeão de nada, um cara que não diz por que tá aqui, não convence o trabalho dele e ele chega simplesmente, ele monta um time que vai bem, vai lá e ele mesmo desmonta. É bizarro de pensar. O Bobadilha segue tendo sondagem aí do futebol espanhol pra ir para o Betis e isso aqui realmente tem dado muito o que falar. O Bobadilha é um cara de muito valor de mercado, é um cara que o São Paulo realmente
realmente acertou na contratação, e agora o São Paulo, como vai montando um time mais veterano, Lucas Ramon, casa dos 30, Danielzinho, casa dos 30, o Caleri acima, Luciano acima, Lucas Moura acima, Arboleda acima, Alan Franco acima, você percebe que o time está acima da casa dos 30. Então nem todo jogador do São Paulo tem um grande valor de mercado. Quem tem valor demais hoje é Marcos Antônio, Bobadilha, e os caras ali como da base, como o Luca, né, como o Mike, lateral direito, o Nicolas, lateral esquerdo, fica mais ali a critério dos caras da base para darem dinheiro pro São Paulo, serem vendidos mesmo. E aí o que tá o titular do São Paulo hoje, de Luca, de Mike, de Nicolas, o titular hoje é o Bobadilha. Tem o Marcos Antônio, mas esse custa muito caro. O Bobadilha é um alvo fácil para times como o Betis, que é um time secundário ali, de segunda prateleira do futebol espanhol, poderia vir buscar. Por que o Betis? O Betis gosta dos jogadores do São Paulo. Ele deu super certo com o Denilson Show, o Denilson que eles contrataram na década de fim dos anos 90, dos anos 2000 ali, não lembro qual que é a data exata, e agora eles estão brilhando o Antony demais. O Antony que estava esquecido no Manchester, hoje o Antony brilha muito ali no time do Betis. Então sim, passa um jogador como aí o Bobadilha a ser interesse do Betis e pode sair fora na próxima janela europeia quando os caras puderem contratar de novo. Uma coisa que tá pegando também é a renovação do Lucas Moura. O São Paulo tem tudo pra renovar com o Lucas Moura, só que o São Paulo tá estudando a questão de salário, porque o Lucas Moura, o futebol dele não está bem, depois que ele voltou de contusão neste ano aqui, ele não conseguiu performar ainda, e um salário de há quem diga 2 milhões por mês, há quem diga 1,5 milhão. Um salário na casa de 1,5 milhão para um jogador que não consegue performar seria normal se todo mundo ganhasse 5 milhões. Agora imagina que o Lucas Moura é o maior salário do São Paulo. Quando o maior salário do São Paulo, ele é um dos caras que menos entrega por questão física, questão de atitude, fica muito complicado pra você convencer o resto do elenco que eles têm que se entregar ao máximo pro Lucas Moura poder desfilar. Muito do que tá pegando com o Lucas Moura é depois da contusão, porque ele não tá conseguindo entregar. E ele também foi envolvido numa polêmica do gramado sintético. O São Paulo vê hoje o resto do Brasil, muitos e muitos times, como o Palmeiras, como o Botafogo, como o Atlético Paranaense, vários e vários times montaram um campo de gramado sintético, Red Bull Bragantino, vários times montaram o sintético. Então o São Paulo, tendo o Lucas Moura declarando abertamente que não gosta de gramado sintético, não tem problema. Agora, não gosta é uma coisa, não joga é outra. Ele no gramado sintético ou não joga ou ele não consegue entregar tecnicamente. Fica realmente complicado para um cara que é o maior salário do São Paulo. Essa polêmica está rolando agora e o São Paulo estuda oferecer uma proposta de renovação pro Lucas, só que com uma redução salarial ao término do contrato que já está em vigência. Então o contrato dele vence no final do ano, não dá para reduzir o salário agora, mas pro ano que vem, tá renovado, 2 aninhos, eu te pago metade. Tipo isso, é o que o São Paulo estuda, depende do Lucas Moura aceitar ou não, mas deve aceitar e renovar com o São Paulo. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado, e se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto, abraço meus amigos, até a próxima, valeu!